Sim, pessoal, nós abrimos todas as baterias que eu possuo aqui para a gente dar uma comparada. E você vai saber disso e de muito mais nesse vídeo. E hoje tem um vídeo super polêmico e muito pedido aqui no canal 123 Fernando. Eu posso utilizar as baterias de uma marca de ferramenta em outra marca? E se eu posso, será que dá para utilizar? O que eu coloco em risco na minha ferramenta? É este e outros assuntos que nós abordaremos no vídeo de hoje. Assista esse vídeo até o final porque eu vou propor um desafio para as marcas de ferramentas. E se você concordar com esse desafio e eu tiver o seu apoio, quem sabe um dia a gente consiga essa proposta que eu vou fazer até o final do vídeo. Hoje em dia é muito comum, as pessoas acabam tendo uma marca, ou duas, ou três marcas de ferramentas à bateria, e ela gostaria muito, né? Todos nós gostaríamos muito de poder utilizar uma mesma bateria em qualquer tipo de marca de ferramenta. Só que infelizmente isso não acontece. Então logo de cara a gente já começa aqui respondendo algumas dúvidas. Existe alguma marca que é compatível com outras marcas na questão de encaixe de bateria? Não, nenhuma marca é feita para ser compatível. Claro que eu não conheço todas, eu sei que algumas até funcionam. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês verem que até acontecem alguns casos muito raros onde uma bateria de uma ferramenta de uma marca acaba servindo em outro tipo de marca. Até acontece, mas não é a regra, não é o comum. Eu acredito que existem dois principais fatores para isso acontecerem. Primeiro, uma questão de marketing, uma questão comercial de cada marca, isso é óbvio, cada marca quer vender as suas próprias baterias. Mas além disso, existe toda uma questão do projeto, do desenvolvimento da ferramenta e da bateria. Diversas ferramentas possuem sistemas eletrônicos, são diversos controles e comunicação que existe entre a bateria e a ferramenta. Algumas ferramentas possuem um sistema eletrônico na própria ferramenta. Já outros casos, o sistema eletrônico está nas baterias e tem alguns modelos e algumas marcas que o sistema eletrônico está presente tanto na bateria quanto na ferramenta. Aí nós teremos uma infinidade de recursos que são gerenciados por esse controle eletrônico. Questão de aquecimento, de alta descarga, de sobrecarga. Então são vários fatores que o sistema eletrônico vai gerenciar para evitar problemas tanto na bateria quanto na ferramenta. Então, para responder essa primeira questão, por que as marcas não fazem um padrão? Até porque se a gente pensar, né? Por exemplo, imagina se os carros, né? Você compra um carro, todo carro tem uma bateria. Imagina que você só pudesse comprar a bateria daquela marca daquele carro. Isso não existe. A bateria é universal, a gente só precisa adequá-la com a tensão, a voltagem e a corrente, a amperagem da bateria conforme cada tipo de automóvel. Infelizmente, não é a mesma coisa que acontece nas ferramentas da bateria. E eu vou dar um exemplo para vocês, por que as marcas fazem assim? Apenas um dos exemplos. Imagine que eu pego aqui uma serra circular da Makita. E vamos supor que eu utilize aqui uma bateria da Enel. Ela não dá encaixe, tá? Mas vamos supor que ela desse o encaixe e eu utilizasse. E você está lá utilizando a sua ferramenta e de repente ela para, ela queima, ela quebra, acontece algum problema. Primeira coisa, a culpa é de quem? Você vai reclamar para quem? Para a Makita ou para a Enel? Quem causou o problema? Então aqui é para você entender já um problema que seria ocasionado se houvesse essa compatibilidade de bateria entre marcas. A Makita, por exemplo, desenvolveu a ferramenta dela e ela projetou a própria bateria que vai oferecer exatamente o que o equipamento dela necessita. Inclusive, vai ter toda a comunicação inteligente entre máquina e bateria. Isso vai variar de ferramenta para ferramenta. Tem ferramentas mais complexas que fazem um gerenciamento maior na parte eletrônica e tem, por exemplo, ferramentas mais simples, como no caso de uma lanterna ou de um soprador. Esta serra circular, por exemplo, ela realiza até controle de torque. Conforme o tipo de uso que você está fazendo com ela, ela vai gerenciar para aumentar o RPM, diminuir o RPM, aumentar ou baixar o torque. Conforme você está fazendo um serviço mais bruto, que está sobrecarregando a ferramenta, existe toda uma comunicação. Aqueceu demais a bateria, ela vai desligar a ferramenta e assim por diante. São N situações onde existe aqui um elo de comunicação. Aí entra uma outra questão, a compatibilidade dos encaixes, né? Se eu pegar aqui o encaixe da Stanley, ele é feito de uma forma, ele não vai encaixar aqui na Makita, ele não vai encaixar nas minhas ferramentas da Enel, nem da Bosch, nem da DeWalt, nem de nenhuma outra marca. Por quê? Ele é feito para encaixar na Stanley. Mas, Fernando, se aqui, por exemplo, é 18 ou 20 volts, e a outra ferramenta de outra marca também é 18 ou 20 volts, qual que é o problema? O problema é justamente essas questões eletrônicas de comunicação que existem.
Cada marca e cada modelo de ferramenta vai ter um tipo de gerenciamento. Então é muito complexo, não dá para a gente falar, é tudo igual. Não é tudo igual. O que acontece no mercado que é mais comum quando a gente fala em utilizar baterias que não são originais da marca? Acontece nas principais marcas mais famosas, que são as que têm um maior número de ofertas de baterias paralelas, que são fabricadas na China. A Makita, por exemplo, é um dos modelos de encaixe mais copiados. Então a gente tem diversas baterias chinesas que encaixam nesse padrão da Makita. Então eles encaixam perfeitamente. Neste caso aqui, ela liga a ferramenta? Não, ela apenas acende a luz LED da ferramenta. Ela não consegue, tem alguma comunicação aqui que não funciona. Já na lanterna, eu posso pôr qualquer bateria chinesa com o mesmo padrão de encaixe da Makita. E ela já funciona perfeitamente. Então, como eu disse, cada modelo de ferramenta possui um gerenciamento eletrônico. Umas vão funcionar, outras não. Até bem pouco tempo atrás, eu mesmo acreditava que essas baterias chinesas funcionavam nas ferramentas Makita apenas naquelas ferramentas, como no caso aqui da lanterna, ferramentas que possuem apenas 2 pinos de contato. Então eu acreditava que todas as ferramentas Makita com 2 pinos funcionariam com as baterias chinesas e todas as ferramentas Makita com 3 pinos e com este símbolo Energy Star não funcionariam com as baterias chinesas. E este compressor de ar foi um que me provou que eu estava enganado. Por enquanto, de todas as ferramentas que eu tenho, esta é a única que possui 3 pinos, possui o símbolo Energy Star e também funciona com as baterias chinesas. Isso foi uma surpresa para mim, porque nenhuma das minhas outras ferramentas da Makita com 3 pinos, elas não funcionam com baterias chinesas. Então isso aqui foi para mim ver que existe mais alguma informação que eu também desconheço. Por que que esta funciona e as outras não funcionam? Aí nós vamos entrar numa outra questão. Independente se a bateria chinesa funciona ou não funciona, existe toda essa questão de gerenciamento de informações entre bateria e ferramenta. Quando eu pego aqui ferramentas baratas, mais simples da Makita, por exemplo, essa outra lanterna, eu não tenho receio nenhum de utilizar essas baterias chinesas. Nem nessa lanterna, nem mesmo neste outro tipo de adaptador. Este aqui é um adaptador da Makita com 2 saídas USB. Então eu posso aqui carregar celular, qualquer produto, né, qualquer aparelho que utilize a saída USB. É uma fonte de energia. É um power bank para carregamento de dispositivos eletrônicos, por exemplo. Então eu não tenho receio de utilizar as baterias chinesas aqui. Na minha lanterna também eu não tenho receio de utilizar essas baterias chinesas. Por quê? Porque é um tipo de produto que tem um baixo consumo de energia. Não tem como eu forçar. Ela não irá fazer um uso extremo da carga da bateria. Então isso me deixa muito mais tranquilo. Agora, quando eu pego uma serra circular, como essa, por exemplo, uma serra que custa mais de R$2.000, e quando você está fazendo uma utilização mais pesada, ela exige alta descarga da bateria, ela exige todo um controle da máquina. Eu não vou colocar minha bateria chinesa aqui para usar nessa máquina. Correr o risco de queimar uma máquina cara por causa de uma bateria dessas, que eu não sei qual que é o controle, que certamente não possui essa comunicação da ferramenta com a bateria. E como cada máquina tem um projeto, a gente nunca vai saber o que essa máquina fala com a bateria. Por isso que eu prefiro não arriscar. Um outro detalhe muito importante, ao utilizar baterias paralelas que não são da mesma marca, você automaticamente perde a garantia da ferramenta. Ah, Fernando, mas quem vai saber se eu utilizei bateria de outra marca ou não? Aí que a gente se engana. As empresas sabem. A Makita, por exemplo, eu sei que ela tem como gerenciar, ela tem dispositivos que sabem tudo, inclusive sobre a bateria. Eles têm alguns aparelhos que você conecta a bateria, ele vai te falar quantas vezes você carregou, quantos ciclos você já usou, vai dizer se ela caiu no chão, quantas vezes ela caiu no chão e se aquilo causou algum dano na bateria. E eles também possuem dispositivos que conectam na ferramenta. E certamente eles têm como checar se a ferramenta conectou com uma bateria que não oferecia o sistema de comunicação. Então você pode ter a surpresa de perder sua garantia porque utilizou uma bateria que não é da própria marca. Do ponto de vista nosso, como consumidor, isso é muito chato. A gente queria poder utilizar as mesmas baterias para qualquer tipo de ferramenta. Mas do ponto de vista do fabricante, é a forma que ele tem para poder assegurar e validar a qualidade dos seus produtos. E não tem como ser diferente. Essas ferramentas a bateria
um dos componentes mais caros que elas têm é justamente a bateria. E uma outra coisa interessante, quando a gente pega baterias Makita, DeWalt e Bosch, são as 3 principais marcas aqui no Brasil que trabalham com ferramentas da linha industrial. Não quer dizer que todas são industrial dessas marcas, mas a maior parte delas sim. Então aqui você vai ter células de alta descarga, são células diferenciadas para aguentar a alta exigência de energia de certos tipos de ferramentas. Uma hora eu vou estar utilizando essa ferramenta da Makita numa lanterna, que é bem tranquilo para operar a bateria. Numa outra hora eu vou estar utilizando numa esmerilhadeira para um serviço muito pesado, que vai exigir muita demanda de consumo de corrente da bateria. É onde causa risco de aquecimento, até de fogo, explosão. Então a bateria dessas marcas que eu estou mostrando, da linha industrial, elas são projetadas para esse alto desempenho. Aí você pega uma outra bateria de uma outra marca, por exemplo, vou pegar uma bateria da Works, que é a linha Hobby, e vou colocar numa ferramenta da linha industrial, vamos supor que ela desce o encaixe. Você terá um desempenho muito inferior na ferramenta, e aí você vai culpar o desempenho da ferramenta. E você estará exigindo uma potência da bateria que ela não foi projetada para fornecer para esse tipo de máquina. Então aqui é mais um detalhe, por que não é compatível com todas as ferramentas. Inclusive, em relação a essa questão de segurança, da compatibilidade da bateria com a marca da ferramenta, eu acabei descobrindo que existe, não sei se é um órgão regulador ou uma entidade tipo uma seguradora, onde as empresas pagam um seguro que vão validar, porque uma bateria dessa pode explodir, pode causar ferimentos graves. Então é necessário toda uma questão de segurança. Isso envolve seguros para as marcas que fabricam. Imagine que as pessoas podem até perder a vida. Então as marcas têm seguros contra isso. O seguro ele só é válido quando a marca própria daquela bateria é a mesma da ferramenta que está sendo utilizada. Por isso que quando você troca e usa a bateria de outra marca, automaticamente você perde a garantia. E por isso que as marcas têm meios de descobrir se você usou baterias de outra marca ou não. Mas, Fernando, você já falou que as baterias chinesas, elas são um padrão de encaixe Makita. Mas aí, as baterias chinesas, elas usam isso até como chamariz de venda, né? Não? Como eu falei para vocês, eu utilizo as baterias chinesas que eu já possuo nesses tipos de ferramentas aqui mais tranquilas. Já utilizei em ferramentas mais pesadas, que nem plane e esmerilhadeira? Sim, já utilizei. Só que a gente vai adquirindo novos conhecimentos e começa a evitar esse tipo de uso. Agora, uma vantagem que eu vejo é quando, por exemplo, você compra uma ferramenta chinesa, por ser do mesmo padrão Makita, você pode utilizar a bateria da Makita, que é bem mais forte do que as baterias chinesas, e você pode utilizar a bateria Makita na ferramenta chinesa. Aqui no canal mesmo tem alguns exemplos. Lavadora de alta pressão a bateria, que é a bateria que veio com o produto da China, não conseguia fazer a máquina funcionar. Ela ligava e em 1 minuto desligava. Aí quando a gente coloca a bateria da Makita, a máquina funciona muito bem. Esmerilhadeira chinesa já teve casos também. Você compra ela, a bateria que vem junto não aguenta nada. A mesma coisa aconteceu com alguns modelos de mini motosserra. A bateria que acompanha tem uma baixíssima autonomia. E quando a gente utiliza a bateria Makita, que é do mesmo padrão de encaixe, a gente acaba tendo um rendimento muito satisfatório da ferramenta. Então, nesse tipo de intercambiabilidade, aí eu gosto. Quando você compra uma ferramenta chinesa, barata geralmente, e ela é o mesmo padrão de encaixe da Makita, da DeWalt, ou seja, qual outra marca for. Porque você tem uma ferramenta barata, mas pode utilizar com uma bateria boa, de boa qualidade. Agora, você pegar uma ferramenta boa e utilizar uma bateria chinesa, eu não vejo qual a vantagem, porque você não vai ter o desempenho e ainda vai perder a garantia e vai colocar seu equipamento em risco. Essa esmerilhadeira Top Shack, por exemplo, motor brushless, é sensacional, adoro ela. Acompanham as baterias Top Shack de 4 amperes, que são boas, não são ruins, como estas que vêm sem marca nenhuma. Ela tem as baterias próprias da marca Top Shack. São baterias de 4 amperes legais, só que não se comparam com uma bateria 4 amperes da Makita. O rendimento da Makita é muito superior a essas baterias chinesas. Então esse é um outro detalhe também. Baterias chinesas têm N qualidades. Tem umas que não valem nada, tem umas que são boas, e uma das melhores que eu tenho nesse padrão Makita são essas aqui da Mencela. Também não se comparam com a original, mas ela é muito boa, até pelo custo-benefício. Para utilizar ela numa lanterna, aí é ótimo. De repente você tem poucas baterias da Makita, mas tem ferramentas que consomem menos. Aí você usa uma bateria dessa, na que consome menos,
e utiliza a sua bateria original Makita nas ferramentas que consomem mais. E tem também esse outro tipo aqui, que são as réplicas de bateria Makita. Qual que é a diferença? Nós temos uma bateria Makita original, linha LXT 18 volts, esta réplica, e esta outra aqui que é apenas o padrão de encaixe Makita. Então essas comumente vendidas pela China, elas vão servir aqui o mesmo padrão de encaixe da Makita, só que essas aqui, elas não podem ser carregadas no carregador da Makita. Por quê? Apesar de ter este encaixe, ela não tem aqui a parte dos conectores de comunicação, que é justamente essa peça amarela aqui, nas baterias originais Makitas, que tem todos os encaixes. Essas chinesas não. Então, apesar dela ter o mesmo padrão de encaixe dos plásticos, ela trava aqui e não é possível fazer o carregamento. Este tipo aqui carrega apenas com esses pinos, com este tipo de carregador. É um carregador lento. Este da Makita aqui, ele é bem rápido. Já a bateria réplica, como o nome diz, ela é réplica. Então ela busca replicar exatamente todos os detalhes aqui da bateria original. Ela não é uma falsificação porque ela não tem o nome Makita. Então ela não está tentando enganar, mas é uma réplica descarada aqui da bateria Makita. Tem até aqui as luzes LED. Tem também o pino aqui de conexão. Tem até a estrelinha do Star Protection. É uma bateria, neste caso, é uma de 6 amperes. Ela sim é uma bateria boa, mas novamente ela não se compara com uma bateria original da Makita. Eu fiz alguns testes e, se eu não estou enganado, essa de 6 amperes chegou próximo na autonomia de uma bateria Makita de 5 amperes. E nós vamos abrir ela aqui para você ver as diferenças já já. Essa já encaixa. O carregador reconhece, faz o carregamento, tudo certinho. Se ela faz toda a comunicação com as ferramentas Makita de uma forma segura, eu não sei dizer para vocês. Se essa bateria também é identificável e você perde a garantia, também não sei dizer para vocês. Mas eu repito, ela é uma bateria bem mais barata que uma Makita, mas ela não tem a mesma qualidade de uma Makita. É muito comum eu receber aqui comentários de pessoas que acham que a Makita, só porque tem marca, ela cobra o dobro do preço só pela marca, que uma dessa daqui é igualzinha. E não é, pessoal. Muda tudo, desde a qualidade dos plásticos, dos componentes e principalmente das células que vão aqui dentro. Então olha aqui, pessoal, que as diferenças são gritantes. Esta é a Makita original e esta é a bateria réplica. Makita de 5 amperes, réplica de 6 amperes. Aqui vocês podem dar uma olhada. O circuito da réplica ele é bem pequenininho. Está aqui um sensor, provavelmente é o de temperatura. Não deveria estar aqui, né? Ele deveria estar no meio das células. E aqui o da Makita, muito mais complexo, muito mais cheio de componentes. Mas o interessante é que a réplica funciona em todas as ferramentas Makita. Aqui a réplica, se a gente for analisar as células, não dá para a gente ter acesso completamente a elas, mas até onde dá para ver, não tem identificação alguma. Isso não é um bom sinal. Não dá para você saber nem mesmo o modelo, quantos amperes ou quantos volts é cada célula. Então é uma bateria, uma construção bem simples. E o interessante é, como eu disse, é que ela funciona em todas as ferramentas da Makita. Ela possui esse sistema aqui de conexão também. Além dos 3 pinos, mais esse sistema. Já da Makita, a construção aqui é bem diferente, a qualidade dos plásticos é bem diferente do que este daqui da réplica. Até a etiqueta adesiva, né? E já nas células da Makita vem esse case aqui, ó, que já abriga todas as células, já protege. A qualidade aqui da solda ponto é bem melhor. Você não vê praticamente nenhum fio aparente aqui. Tem essa resina por cima dos componentes. Então tá aí, só para vocês terem uma ideia, né? A qualidade e a diferença que existe. Aqui tem as inscrições na célula da Makita, mas não dá para ver, tanto porque está meio apagadinho e porque também tem esse plástico aqui, não tem como a gente chegar sem danificar a bateria. Aqui o botão da luz LED para verificação da carga da Makita. E este aqui é o da réplica, que para apagar ele tem até uma frescurinha aqui diferente da Makita, ele apaga um de cada vez. A única coisa que dá para ler aqui da Makita é que são baterias de íons de lítio. O restante das informações não é possível. A diferença da solda ponto, de uma para outra. Então tem, sim, toda uma questão de qualidade envolvida, né? Não tem como negar.
e principalmente a qualidade das células. Agora aqui vou dar um outro exemplo para vocês. Nós temos essa furadeira aqui da Forte G, inclusive a gente fez review dela, e eu estou chocado com o que está acontecendo com o preço dessa Forte G na loja do mecânico. Quando nós fizemos o review, ela custava R$ 199 e agora ela está passando de R$ 1.000. É impressionante, não justifica, a ferramenta não vale tudo isso. E nós temos essa ValueWorks, que é uma chave de impacto vendida pela Banggood. Você olhando assim, não tem nada a ver uma ferramenta com a outra. Só que por incrível que pareça, esta é a bateria que vem com a ValueWorks e esta é a bateria da Forte G. Ela é compatível, ela serve. Essa bateria é de apenas 1,5 ampere e esta é de 4 amperes. Obviamente que a ferramenta não vai ter todo o seu desempenho como uma bateria de 1,5 ampere. Então, apesar de funcionar, não quer dizer que você vai ter o melhor rendimento da ferramenta. Aí então, quando eu vi a compatibilidade, entre aspas, da mesma bateria para duas ferramentas distintas, eu fiquei me perguntando, este tipo de encaixe, será que ele é copiado de algum padrão de ferramenta de marca mais conhecida? E eu comecei a fazer umas investigações e me falaram que este tipo de bateria aqui era o mesmo da DeWalt. Aí eu peguei uma bateria da DeWalt, comecei a analisar, olha, até que é parecido mesmo. O formato do botão, essa parte aqui frontal, parece que o encaixe é igual, mas será que é a bateria da DeWalt que vai servir nessa Forte G e nessa ValueWorks? Aí logo de cara a gente pode ver o quê? As baterias a gente sabe, ela tem dois polos, positivo e negativo. Por isso que muitas ferramentas só tem 2 pinos de encaixe, que simplesmente você está ligando aqui os polos de energia. Nesta bateria que veio na Forte G, nós temos 3 pinos de encaixe. A gente já fica sem saber exatamente o que quer dizer esse aqui do meio. Claro que tem várias opções no mercado, várias possibilidades, mas eu estou dando um exemplo, principalmente para o usuário leigo. Já nessa daqui da DeWalt, nós temos 5 encaixes. Muito mais do que os 2 ou do que os 3 comumente utilizados. Mas mesmo assim, eu queria saber se o encaixe plástico, não estou nem falando da ligação aqui, da parte de conectividade, mas apenas esse encaixe plástico. Eu fiquei me perguntando, será que serve mesmo, que é o mesmo padrão? E eu fiz isso daqui, pessoal. Eu só encaixei ela até aqui, mais ou menos. Eu não cheguei até o final. Só de encaixar até aqui, ela já fez um barulho na ferramenta. E o que aconteceu? Eu danifiquei essa furadeira. Eu encaixo a bateria dela, ela acende o LED, faz um barulhinho bem baixinho aqui, mas não funciona mais. Estragou a ferramenta. Então, quando a gente sai testando as baterias, ainda bem que a maioria delas não dá encaixe. Porque quando dá o encaixe e sendo de marcas diferentes, a chance de você danificar a sua ferramenta e até causar um curto-circuito na bateria são muito grandes. E aí, num caso desse, seria justo eu acionar a garantia da Forte G num problema que fui eu que causei? Então é por este e outros motivos que eu não recomendo, eu não vou recomendar aqui nos vídeos, o uso de adaptadores. Sim, existem muitos adaptadores no mercado que eu posso pegar um adaptador e utilizar essa bateria da DeWalt na Makita. Eu ponho um adaptador aqui que vai encaixar na Makita. Aí tem um outro adaptador que vai me permitir utilizar a DeWalt na Bosch, por exemplo. Tem um outro que permite utilizar a bateria da Bosch na Makita. E assim por diante. Tem de tudo no mercado. Só que aí a gente está novamente trabalhando com aquelas hipóteses. Será que aquela bateria está compatível com aquela ferramenta? Aqui nós temos 5 contatos. Obviamente que não são todas as ferramentas da DeWalt que vão ter essa conexão com 5 contatos. Mas tem algumas ferramentas que vão exigir uma certa comunicação e a marca que desenvolveu a bateria e a ferramenta já projetou para que todas elas se encaixem e, quando for necessário, a comunicação será feita. Quando a gente utiliza adaptadores, acabou, você não tem mais nada desse tipo de comunicação. Então talvez você utilize uma ferramenta, no uso diário você fala, não, funciona perfeitamente, não tem problema nenhum. Só que um dia pode ser que você faça um uso mais pesado, por exemplo, uma furadeira. Você está lá furando com uma broca Forstner numa madeira dura, está exigindo muito. Se fosse a bateria original, pode ser que naquele momento a ferramenta iria desligar automaticamente como uma forma de alerta. Cuidado, você está superaquecendo, você está exigindo muito da ferramenta. Agora, quando você utiliza outra bateria com adaptador, bau, esquece, essa comunicação já não existe mais. Então pode ser que aconteça, você está lá sobrecarregando, não vai ter comunicação nenhuma, a bateria já está fervendo, já está tudo bem, que a maioria delas tem sensor de aquecimento, mas eu estou dando exemplos. E você pode simplesmente queimar a sua ferramenta, estragar a bateria ou até causar um incêndio, explosão das células, vai saber lá o quê.
Então, resumindo, não é indicado, não é aconselhável. Cada vez mais que eu converso com pessoas, com técnicos que entendem da eletrônica dessas ferramentas, eles são muito confiantes em dizer, cara, não fique mudando, use a mesma bateria que o fabricante recomenda. Se porventura você pega Stanley e DeWalt, é do mesmo grupo, não serve. Mesmo sendo do mesmo grupo, a ferramenta que usa Stanley não consegue encaixar a bateria da DeWalt, porque uma é linha profissional, uma é linha industrial. E eles criaram aqui todo um sistema de encaixes diferentes. Inclusive a da Stanley aqui também tem 4 polos de encaixe, e a da DeWalt são 5. Então, apurando essas conversas com as pessoas capacitadas, com os técnicos, todos eles desaconselham. Não fique mudando as baterias, não use adaptadores, porque isso é bem perigoso. Mas é claro, a gente sabe que muitas pessoas utilizam devido à economia. Então, vou mostrar um pouquinho de cada uma. Eu não sou especialista em eletrônica, muito longe disso, então não vou ficar palpitando sobre o que é ou o que não é cada uma. Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência de uso na prática. Essa daqui é uma chinesa, 288V, que não tem nada a ver com volts, isso é apenas o modelo dela. Todas são íons de lítio. E aqui a gente vai analisar alguns detalhes. A construção, essas chinesas são todas muito parecidas. A solda ponto, a construção delas é muito, mas muito parecida. A plaquinha de circuito, aqui o pino do carregador. E se a gente for logo de cara já falar nas piores baterias que eu tenho, em relação a desempenho e autonomia, são essas aqui que não vem nada escrito nela, tá? Então não tem informação nenhuma. Isso já não é legal, porque são células duvidosas, né? A gente não sabe a procedência, não sabe nada sobre elas. E o mais interessante é que na prática é exatamente isso. Aquelas que eu já constatei que têm menor autonomia são justamente essas que não tem nada escrito. Com exceção daquela réplica de 6 A. Aquela tem uma boa autonomia, mas não o equivalente a 6 A. E um detalhe interessante, pessoal, de todas as baterias que eu já testei, que já passaram aqui no canal, muitas delas não estão aqui, pois eu já doei diversas ferramentas, então aqui eu pus as que eu tenho na linha de 18 e 20 volts. De todas que eu já testei, a única que quebrou, deu problema e não funciona mais, é essa chinesa aqui, sem marca, sem etiqueta, sem nada, tá? É a única até hoje que deu problema. Todas as demais, todas funcionam, todas ainda têm uma boa autonomia, estão perfeitas. Essa danada aqui foi a única que pifou. E justamente ela é mais uma destas que não vem nada escrito, não tem informação nenhuma. Eu acredito que é de 1,5 A apenas e simplesmente não funciona mais. Baterias que realmente não oferecem potência nem autonomia. Já essa daqui é uma bateria da Top Shack que veio na esmerilhadeira. E no vídeo da esmerilhadeira eu mostrei, a etiqueta veio totalmente errada. Veio falando que é 2 A, 36 volts. E não é, é o contrário. É 4 A, 18 volts. Essa está entre as melhores baterias de marca chinesa que eu possuo, em relação à autonomia. A construção delas todas, como eu disse, das chinesas, são todas muito parecidas. São uma construção simples. Aqui está tudo rasgado porque fui eu que retirei para ver a ligação das células. Já aqui as células possuem identificação. As medidas de dimensão é a 18650, 2000 mA, 3,7 volts e possuem um código e os símbolos aqui de reciclagem. E na prática, como eu disse, é uma das baterias que oferecem um bom desempenho. É uma das que eu mais gosto dentro dessas chinesas. Agora eu vou mostrar essa Mencela de 4 amperes. A construção sempre muito parecidas. Essa daqui tem um casezinho de plástico em volta também. A solda ponto sempre é muito parecida. A plaquinha de circuito também, de todas elas. E no caso da Mencela, ela já possui a luz LED indicadora de carga da bateria. Em relação à autonomia, ela também é uma das melhores marcas chinesas que eu possuo. E novamente nós teremos aqui algumas informações das células. É a 18650, 2000 mA, 3,7 volts. E outros detalhes não dá para ver porque fica escondido aqui no case. Mas são células que já possuem identificação. Esta é a bateria da Violeworks, a chave de impacto vermelha. Também é uma bateria muito interessante, o desempenho dela está sendo bem razoável, bem aceitável. Essa já possui um circuito eletrônico bem maior, que ocupa toda a parte superior da bateria. Ela também faz o carregamento por aquele tipo de plug redondo. Como de costume, vem com esse tipo de papelão colado aqui, que é para proteger os contatos, mas é o mesmo tipo de solda ponto de todas as marcas chinesas. E ela também vem as informações nas células, 18650, aqui que eu vi que era 1500 mA, então quer dizer 1,5 A mais 1,5 A, bateria de 3 A. 3,7 volts e o código dela. Agora a bateria da Stanley de 2 A,
É até interessante a gente analisar o tamanho da placa de circuito, né? Ela é bem pequenininha, ao invés de fios, ela possui aqui uma espécie de arame, né, que não tem revestimento igual a um fio, só que ela já vem com umas células da Samsung, que está entre as melhores células do mercado. Samsung, LG, Sony, Sanyo, são algumas das principais marcas fabricantes de células. Já apresenta aqui INR 18650, 20IRM, mas está obstruída a parte que fala sobre a capacidade de ampere dela. Esta é da ForteG, daquela parafusadeira azul que eu danifiquei ao conectar a bateria da DeWalt. A bateria dela já tem uma placa bem grande, apesar de ter poucos componentes, a placa de circuito é bem grande. Aqui os 3 pinos de contato. São células que já vêm também com a descrição, 18650P, 2000 mAh e outros dados que ficam aqui escondidos. Ligação ponto a ponto, bem parecida com as outras marcas chinesas. E aqui nós pudemos ver, pessoal, mais uma informação errada dessa furadeira da ForteG. Ela vem dizendo que possui 80 Nm de força, e a gente sabe que não. Muito provável ela não chega nem na metade disso. Já que na bateria, o erro foi o contrário. Eles informam que a bateria é de 1,5 ampere, e como nós pudemos ver nas células, são células de 2 amperes. Então não dá para entender. Aqui está errado falando muito mais do que é, e aqui está errado falando que é menos do que é. Agora a bateria da Works também possui um circuito minúsculo aqui, bem pequenininho. Ele vem coberto aqui com essa resina que impossibilita qualquer tipo de contato e até mesmo para saber quais os componentes são. Possui aqui a luz LED, indicadora de carga da bateria. Possui também todos os códigos da bateria, 3,6 volts. Aqui aparece, ó, 2 amperes cada célula. E o mais curioso, de todas as baterias, esta é a única que é fabricada pelo próprio fabricante. É da Works. Inclusive a Works é fabricada pelo grupo Positec, que é um dos maiores, se não o maior fabricante de ferramentas do planeta. Fabrica para diversas marcas. A diferença aqui é que ela vem com uma espuminha, mesmo tipo de solda a ponto. E é uma bateria que até agora eu testei pouco, apenas na lavadora de alta pressão a bateria. Agora uma bateria da Enel de 2 amperes. Essa já possui uma placa de circuito bem grande e também vem com a maior parte aqui encoberta com essa resina branca. Aqui nós temos o botão da luz LED indicadora da carga de bateria. Aqui a lateral das células com a solda ponto a ponto. Todas as células vêm aqui com toda a descrição dela, né? ICR 18650, 2000 mAh, 3,7 volts. É uma bateria de apenas 2 amperes e que na prática tem uma excelente autonomia. Nessa bateria a gente já começa a notar aqui, esse adesivo ele está prendendo o sensor de temperatura, que é o que vai desativar a bateria caso ela superaqueça. Aqui na Stanley não dá para ter certeza, mas pode ser bem provável que o sensor de temperatura esteja aqui. Já nas demais que eu mostrei para vocês até agora, não dá para a gente localizar, não dá para a gente saber onde que ele se encontra e se existe o sensor de temperatura. Aqui a Enel de 4 amperes, aqui para vocês terem uma ideia, a Enel de 2 amperes e a Enel de 4 amperes. Aqui nós já temos 10 células, nós temos uma ligação em paralelo e em série, onde a gente soma a tensão, a voltagem e soma também os amperes. A parte de circuito das duas é bastante parecido e basicamente a gente vai mudar aqui apenas a quantidade de células. Já aqui uma outra bateria da Enel de 5,2 amperes. Essa já vai ter uma construção diferente, ela é bem mais robusta, as células são mais espaçadas, esse case de plástico aqui possibilita uma ventilação maior entre as células, elas não ficam tão próximas. A placa de circuito aqui também tem algumas mudanças e o que me chamou a atenção foi essa placa aqui de cobre, que possui uma boa espessura, ela é bem grossa e ela serve aqui para fazer a refrigeração, coisa que eu não notei em nenhuma das outras baterias, apenas nesta Enel de 5,2 e na outra que é a Multi-Ampere de 4 e 6 amperes. Aqui todo o sistema de solda ponto a ponto, não dá para ver nenhuma informação das células porque é totalmente blindado aqui esse case. Diferença aqui nas baterias de 4 amperes e de 2 amperes era uma célula cinza, aqui já é uma célula verde. E agora a melhor bateria da Enel, que é a Multi-Ampere de 4 a 6 amperes. Ela já possui um sistema diferenciado, o visor dela aqui é em LED e ele acende, você vai alternar entre 6 amperes e 4 amperes. Ela também vem aqui toda revestida, é uma bateria praticamente blindada. O case aqui também com sistema de refrigeração, afastamento das células para evitar o superaquecimento. Aqui nós vamos ter novamente as células na cor cinza e não dá para a gente saber, né? Não dá para chegar lá e ler. Aqui provavelmente o sensor de temperatura. E o que chama atenção é que é uma placa de circuito grande e é uma construção bem robusta. Essas baterias da Enel,
na de 2, na de 4 ampere e na de 5.2, o que aumenta é a altura. Aqui apenas uma fileira de células e aqui já são todas com duas fileiras. Esta é um pouco mais alta que esta e esta é um pouquinho mais alta que esta. E esta também é um pouquinho mais alta do que esta. Já no peso, quanto mais ampere, mais pesada é a bateria. E no caso desta bateria multi-ampere de 4 e 6 ampere, ela é a maior de todas em todos os sentidos e a mais pesada. Agora uma Makita de 3 ampere, também possui um sistema eletrônico aqui bem complexo, cheio de componentes. Ela já tem um tamanho reduzido porque as células estão bem próximas umas das outras. O sistema ponto a ponto aqui também de ótima qualidade. Não dá para ler muito o que está escrito aqui. Células na cor verde. Possui a luz LED, indicador de carga da bateria. E também chama atenção que praticamente a gente não vê nenhum fio, apenas aqui, esses dois fios fininhos que é para ligar o LED. E aqui, para colocar de lado a lado, a da Makita de 3 ampere e a Enrel de 4 e 6 ampere. Aqui eu vou colocar a Makita de 3 ampere, a Makita de 4 ampere e a Makita de 5 ampere. Todas possuem o mesmo tamanho. Elas são todas absolutamente do mesmo tamanho. E uma coisa muito curiosa é que não obedece à mesma ordem de quanto maior ampere, mais pesada a bateria. Bateria de 3 ampere Makita está pesando 505 gramas. A de 4 ampere pesa menos, 464 gramas. E a de 5 ampere pesa menos do que a de 3 ampere, pesa 489 gramas. Achei isso muito curioso. Só que a placa de circuito é bem diferente de cada uma delas. Então, quando você abre uma bateria, é tudo igual. Não é. Na própria Makita, olha a diferença. Todos os componentes de circuito mudam bastante. Essa está ao contrário, mas eles mudam bastante. É para a gente ver que tem diferenciação. Até aqui nessa parte traseira da luz LED, olha a alteração que tem. Aqui nos componentes, que aqui tem, aqui não tem. Aqui já muda, já fica diferente. Aqui também temos componentes que não tem para cá. Então a gente acha, só muda a célula de 2, de 3, 4, 5, 6 amperes. Não, muda toda a engenharia da bateria. Inclusive aqui é um verde em uma tonalidade. Aqui nós já temos células em outra tonalidade. Esta já não está coberta aqui pelo case, ó. Olha a diferença. Nesta aqui nós podemos ver que são células INR 18650, 20R Samsung. Exatamente as mesmas células da Stanley. E já a de 5 amperes também tem aquela célula verde que a gente não tem acesso. Aqui a DeWalt de 5 amperes, é a única que eu não consegui tirar aqui de dentro do case, não sai. Chama atenção também, o sistema eletrônico dela é muito pequenininho, praticamente não dá para a gente ver nada aqui. É como se não tivesse nada. Eu não estou dizendo que isso é pejorativo, até porque, muitas vezes, uma tecnologia mais avançada pode resultar em um dispositivo menor. Mas que é estranho ver uma placa tão pequenininha. Aqui provavelmente deve ser o sensor de temperatura. Então, infelizmente, não dá para a gente ver nada, mas é aquela mesma tonalidade de células de bateria verde da Makita. Ó. Tudo indica que são as mesmas células. Aqui é o circuito da luz LED, né? Ele fica embutido aqui, mas não tem muito o que a gente ver nem comentar. E aqui a Bosch de 2 amperes. A Bosch ela desmonta em 4 partes, então no final você fica com esse casezinho aqui. Também é todo blindado, não tem como ter acesso às células. Provavelmente a célula é inserida aqui antes de toda a ligação, de todas as soldas, então não dá para a gente ver nada. Já é uma célula cinza, pelo menos na cor, é a mesma cor das células da Enrel. Tudo indica também que são as mesmas células. Aqui a luz LED, indicadora de carga. A placa de circuito também é bem pequenininha e ela está isolada aqui, protegida, não dá para a gente ter acesso a nada. Inclusive aquilo que chama atenção, né? Praticamente todas elas apresentam fios grossos, né? Ligado aqui com as células. A Bosch, a DeWalt, até a Stanley, chinesas. Essa réplica de Makita tem até um bolo de solda aqui, ó. E praticamente as que nós não vimos, esses fios grossos, é na Forte-G, na Works, nas baterias da Enrel e nas baterias da Makita. Então aqui é da Bosch, também não dá para a gente falar muita coisa, a gente não tem acesso a quase nada aqui na bateria, que é a solda ponto a ponto. Então é isso aí, na experiência minha de uso com todas essas baterias, eu mostrei para vocês aquelas chinesas que não tem marca, são as que no uso do dia a dia oferecem realmente um desempenho bem ruim, bem abaixo do esperado. Aí nós temos aquelas marcas chinesas que oferecem um desempenho bem razoável, até porque são baterias que custam bem mais barato. E dentre as outras marcas, todas elas são boas, tá? Não tem nenhuma delas que eu reclame, que eu fale, nossa, que bateria ruim, não tem. Inclusive eu fiz aquele teste com as esmerilhadeiras, tem um vídeo aqui no canal. Bateria da Enrel me surpreendeu muito, ela chegou a fazer mais cortes do que a bateria da DeWalt.
mas de forma geral elas estão muito equiparáveis. O que importa para nós, pelo menos para mim, eu não me preocupo em ficar vendo que tipo de célula que é, se é alta descarga, se é baixa descarga, eu quero saber na prática o que rende, o que a ferramenta tem de autonomia. Então todas essas baterias aqui, que são essas marcas mais conhecidas, elas realmente oferecem uma autonomia muito boa, qualidade excelente. E lembra que no começo do vídeo eu falei do meu desafio para as marcas? Então lá vai, vou compartilhar com vocês. Eu acho muito improvável que um dia as marcas vão padronizar as baterias. Muito improvável, por todos esses motivos que eu já expliquei para vocês. Tanto interesse comercial, quanto essa questão de poder assegurar o seu próprio produto e saber qual que é a bateria que você está utilizando. Mas eu tenho uma ideia na cabeça que eu acho que seria muito interessante. E o desafio vai para as marcas, por quê? Olha só, se você pegar uma marca, por exemplo aqui, vou pegar essa bateria da Enrio, imagine que ela desenvolva uma carcaça dessa de bateria, só que aqui dentro, na verdade, seja um transformador. E isso tem um fio que eu vou ligar na tomada. Então, eu adoro, vocês sabem, eu sou apreciador de ferramentas a bateria, mas vamos supor que eu estou aqui com uma esmerilhadeira e eu vou fazer muitos cortes aqui dentro da oficina. Então eu não preciso daquela portabilidade da esmerilhadeira sem fio, eu vou usar muito. Só que eu não quero ficar descarregando e carregando diversas vezes a mesma bateria. Eu poderia ter um acessório desse, vendido avulso, vendido à parte, onde eu compraria um transformador na carcaça de uma bateria, ligaria na tomada e vou utilizar minhas ferramentas da Enrio, ou da Makita, ou da DeWalt, o quanto eu quiser. Quando eu precisar da portabilidade de uma ferramenta a bateria, aí sim eu encaixo a minha bateria e vou fazer meu serviço onde eu precisar. Então eu acho muito mais plausível as marcas lançarem esse tipo de acessório ligado na tomada para utilizar em ferramentas a bateria, do que imaginar que um dia eles vão padronizar e usar a mesma bateria para todos. Claro que existem alguns desafios técnicos para fazer esse transformador. Ele terá que gerenciar a corrente, os amperes que é disponibilizado para a ferramenta conforme cada uso e cada exigência. Você pega uma esmerilhadeira, por exemplo, ela pode estar em vazio consumindo 6 ampere-hora, aí num corte leve ela pula para 12 ampere-hora e num corte mais bruto ela chega a pular para 25 ampere-hora, por exemplo. Então ela vai exigir uma alta demanda e o transformador que vai nesse dispositivo que eu estou sugerindo, ele vai ter que saber também controlar e gerenciar isso. Mas para a equipe técnica que desenvolve todas essas maravilhas, com certeza isso não é nenhum desafio difícil de alcançar. Então, se você gostou da ideia, deixa nos comentários o que você acha se uma marca lançasse esse tipo de acessório. Se uma marca lançasse, na sua linha de ferramentas a bateria, um acessório desse que eu ligasse na tomada e pudesse utilizar com as minhas ferramentas da própria marca. Você daria preferência para essa marca ou não? Essa seria uma das suas preferidas? Inclusive aquele pessoal que gostaria muito de ter ferramentas a bateria, mas muitos aqui no canal já falaram, eu não compro a bateria porque eu ainda prefiro usar as com fio porque eu sei que eu não vou ficar na mão. Esse tipo de público certamente iria adorar essa opção, ter as ferramentas a bateria intercambiáveis com um acessório para usar também na tomada. Então, se você gostou dessa ideia, coloca aí nos comentários, pega a sua marca preferida, por exemplo, se é a Bosch, coloca lá a hashtag Bosch, tenta marcar Bosch Brasil, Makita Brasil, Enrio Brasil, Stanley, Forte G, a sua marca preferida. Marca aí nos comentários, se você tiver como também compartilhar nas redes sociais dessas marcas, colocando a ideia, compartilhe o nosso vídeo. Este é o nosso desafio para as marcas. Se alguma delas conseguir lançar esse tipo de produto, de acessório aqui no Brasil e no mundo, nós temos certeza que vai ser um sucesso. E a gente não vai deixar de comprar baterias por causa disso. A gente vai deixar de utilizar as baterias quando a gente está trabalhando em um local fixo. Mas quando a gente precisa daquela liberdade, eu mesmo, a maior parte das vezes eu vou usar a bateria porque eu não gosto de puxar a extensão. Só que a gente vai conseguir atingir um público muito maior. Então vamos lá, se você gostou, compartilhe nas redes sociais, marque aí a sua marca preferida, vamos fazer chegar essa mensagem até eles e quem sabe a gente consiga um dia ver este acessório se tornar realidade. Eu acho que muitas pessoas vão gostar.